Boa noite, a paz do Senhor para todos. Com grande alegria e satisfação podermos, nessa noite, poder meditar um pouquinho da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo liberado de vitória para as nossas vidas nessa noite. Gostaria de deixar 2 versículos que está registrado no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17, versículo 18, que diz o seguinte: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A palavra de Deus ela vai nos mostrar o profeta Abacuque orando por uma nação a qual virou as costas para Deus e estava colhendo o castigo. Mas na oração de Abacuque, a palavra de Deus ela vai nos falar que a nação de Judá, irmãos, estava passando por uma escassez muito grande, uma fome muito grande, o povo não tinha onde recorrer, não tinha comida para comprar, tudo que plantava secava, não dava fruto, não tinha nada. E o profeta Abacuque, ele vai se juntar no monte para poder orar, para poder pedir a Deus que Deus viesse a ter misericórdia. No início desse capítulo nós vamos ver o profeta virando-se para Deus e pedindo para Deus: Senhor, lembra-te, Senhor, que o Senhor é misericordioso, para que Deus viesse ter misericórdia dessa nação, para que Deus tivesse misericórdia do povo de Judá. Porque outrora o povo de Judá foi um povo que foi liberto da escravidão e que muito tempo depois, irmãos, o povo de Judá começou a se afastar de Deus, deixando de o adorar, deixando de o buscar, de o reverenciar, deixando de prestar a ele o seu melhor. A palavra vai nos falar, irmãos, que isso foi incomodando o profeta. E Deus fala com o profeta e diz para que o profeta não viesse a interferir pelo que Deus ia fazer com o povo. Que isso era uma forma de Deus cuidar, fazer o povo voltar ao arrependimento. Porque o povo estava precisando voltar ao arrependimento. O povo estava precisando se voltar para Deus de novo. E não é diferente nos tempos de hoje. Essa geração que estamos vivendo hoje, irmãos, é uma geração que simplesmente quer que Deus o dê, mas ele nada quer servir a Deus, ele não quer servir a Deus de forma nenhuma. Ele quer sim que Deus esteja à sua disposição, para que quando ele precisar, Deus venha abrir as portas, para que quando ele precisar, Deus venha curar, para que quando ele precisar, Deus venha socorrê-lo. E a palavra vai nos falar que o salmista Davi, ele diz o seguinte no Salmo de número 121, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista Davi, ele outrora, ele entendeu que o seu socorro, ele vinha do Senhor. O seu socorro, o socorro do seu povo, ele vinha do próprio Deus. E o profeta Abacuque teve a oportunidade, e a história, a Bíblia vai nos relatar que foi uma das maiores orações feitas de um profeta por intermédio do seu povo a Deus. O profeta Abacuque, ele se coloca diante de Deus e começa a questionar, mesmo sabendo que o povo estava vivendo em iniquidade, mesmo sabendo que o povo estava vivendo no pecado, mesmo sabendo que o povo estava vivendo fora dos padrões em que eles aprenderam a servir a Deus. A Bíblia vai nos contar que Abacuque ele começa a orar e diz: Senhor, porquanto ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e ele vai relatando de tudo quanto ele tinha de proveitoso que o ser humano, que o homem tinha naquela época, ainda que perdesse tudo, só não podia faltar a alegria de servir ao Senhor. Essa é a posição em que temos que estar nesses dias de hoje, irmãos. Essa posição de termos alegria, de continuarmos
servindo ao Senhor, porque se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o Deus das nossas vidas. Deus, Ele não muda, não tem como Deus, Ele mudar, e o seu amor por nossas vidas, irmãos, não é medido pelos pecados que cometemos, não é medido o amor de Deus por nossas vidas, pelo tanto que o servimos, não é medido assim não, porque Deus, Ele nos ama de uma forma incondicional, e não é os nossos erros que vai nos fazer deixar de ser amados por Deus. Deus, Ele vai permanecer nos amando, mas resta-nos nos arrepender dos nossos pecados. O que está faltando para essa nação, para recebermos a vitória de Deus para essa nação, é nos arrependermos, irmãos, dos nossos erros, nos arrependermos dos nossos pecados, porque essa geração, irmãos, é uma geração a qual tem pecado bastante diante de Deus e tem achado que está tudo muito normal. Veja como eram os carnavais de outrora e veja como são os carnavais dos tempos de hoje, as afrontas para cima de Deus, o escárnio para com o povo de Deus, e acha que isso vai ficar impune. O povo de Judá, irmãos, outrora escarneceu de Deus, estava virando as costas para Deus, e Deus deu a oportunidade do povo se arrepender, mas com isso veio o castigo, veio a fome, veio a dificuldade para que o povo viesse a se lembrar de Deus. Talvez esse tempo que estamos passando hoje, irmãos, seja o momento de passarmos por essa dificuldade, dessas necessidades, para podermos voltarmos para o Senhor mais uma vez. Nós temos que voltarmos para o Senhor de novo, irmão. Voltar a adorar o Senhor, voltar a buscar o Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor e deixar que Deus, Ele cuide da nossa vida. Porque quando nós tentamos resolver os nossos próprios problemas, irmãos, nós não conseguimos. E Deus está lá, irmãos, de braços abertos, nos esperando, nos voltar para o Senhor. A história, ela vai nos contar o seguinte, que o povo recebeu como um castigo a fome, a seca, não castigo pelos seus pecados, mas o castigo de ter se voltado e ter abandonado a Deus. A história vai nos dizer que no livro de Abacuque, no final do livro de Abacuque, Deus, ele não restaura o seu povo. Vai passar o livro de Abacuque, vai passar o livro de Sofonias, e lá no livro de Ageu, nós vamos ver que Deus, ele começa a restaurar a nação. Deus, ele começa a restaurar o seu povo. Por quê? Porque o povo, de tanto sofrer, de tanto lamentar, a Bíblia vai nos falar que o povo começa a se arrepender. E quando há arrependimento, há corações quebrantados. E onde existe coração quebrantado, irmão, o Senhor Jesus, ele age. E a palavra vai nos falar que o povo começou a se arrepender, o povo começou a se voltar para Deus. Então, o povo recebeu de Deus a restauração. E é isso que Deus tem para nós. Talvez o livro de Abacuque nos mostra um Deus severo, mas o livro de Ageu vai começar a nos mostrar que Deus não era tão severo assim, o povo que estava com o coração endurecido. Então o que nós vemos a quebrantar o nosso coração, que Deus, ele vai restaurar essa nação, Deus, ele vai acabar com esse sofrimento que estamos passando, porque Deus, ele fez isso ao decorrer da história, e não vai ser diferente para as nossas vidas e para a nossa geração. Volto a dizer, uma geração que não sabe diferenciar o santo do profano, que não sabe mais a diferença de servir a um Deus vivo e servir a sua própria carne, as suas próprias imaginações. Pode ter certeza, irmãos, assim como Deus fez no livro do profeta Ageu, Deus, ele vai restaurar essa nação, Deus vai restaurar essa terra e Deus vai restaurar a nossa fé. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, em nome de Jesus.